irmãos queridos, embevecido aqui pela sonoridade, pelas harmonias que o pastor Henrique consegue tirar do violão. Eu estava pensando assim, será que tem alguém que está com vontade de ir embora daqui agora assim? Acho que eu vou embora, esse negócio aqui está muito cansativo. Eu acho que todos nós desejamos muito estar aqui e somos muito gratos a Deus por a gente poder ter vindo. Graças a Deus porque a gente pôde vir. É tão bom a gente pensar nessas coisas simples da vida, as coisas maravilhosas que nos acontecem e que a gente pensa que não são maravilhosas. Tipo poder ouvir, tipo poder vir livremente para esse lugar, chegar aqui. Quando a gente consegue chegar cedinho, nada nos atrapalha. É tão bom estar desde o princípio e podermos oferecer a Deus assim nosso culto integral. Claro que o integral do culto não diz respeito somente ao tempo aprazado aqui. Tem mais a ver com o que nós trazemos dentro do nosso coração. Mas se a gente puder unir todas essas coisas, fica mais gostoso ainda. Uma ideia é a gente dizer para a gente mesmo, para o nosso calendário, para aquela nossa agenda, que constantemente a gente está mexendo com ela, dizer assim, olha, chega meia hora antes, por favor, minha alma exige isso, para a gente começar juntos, tudo que acontece aqui, tão bom, tão maravilhoso. Eu pedi ao pastor Henrique para cantar o Salmo 23, antes da gente abrir a palavra, porque é no Salmo 23 que nós vamos meditar nesse último domingo do ano de 2013. Pedi que vocês abram, queridos, no Salmo 23, nós vamos depois separar o verso 6, onde vamos basear a nossa meditação. Esse é um salmo tantas vezes lido, tão conhecido, é talvez o salmo sobre o qual mais se escreveu a respeito, dentre os 150 salmos. Eu acho que o 23 é o salmo mais lido, mais comentado, nele está talvez o maior número de meditações, e hoje eu fiquei com vontade que nós terminássemos o ano e começássemos o ano que vem, também com esse pensamento, moldando a nossa fé, os nossos momentos, na hora das nossas escolhas, na hora que nós estivermos invadidos por sentimentos de toda sorte, essa palavra está aqui como uma bússola, como um instrumento de equilíbrio, de renovação para o nosso coração. Vamos ficar de pé, aí nós leremos juntos, do 1º até o verso 6. E vamos fazer assim, eu leio um versículo, e a igreja lê o outro, e assim nós chegaremos até o final. Dando início, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Jesus querido, muito obrigado por esta palavra bendita. Obrigado, Senhor, porque Tu ordenaste que ela fosse composta, que ela fosse registrada e que ela chegasse, Senhor, aos nossos corações, que ela chegasse às nossas estantes, às nossas mãos. Muito obrigado, Senhor amado, por esse presente, porque não são meramente palavras bem arrumadas, mas a expressão mais preciosa do conhecimento do Senhor, que o Senhor quis nos dar, para que nós andássemos por esse mundo, no meio de tantas dificuldades, lutas, porém, em meio a tanta beleza, tanto motivo de louvor, o Senhor nos deu esta passagem, para que nós vivamos com ela em nossos corações. Muito obrigado, Senhor,
Fala conosco nesta noite, para nós nunca nos esquecermos, jamais nos esquecermos, pois nós te pedimos isso, amando o Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Podem sentar, queridos. Verso 6. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. É uma afirmação do Senhor. E habitarei na casa do Senhor por longos dias ou para todos sempre. Ou sempre poderei ir à casa do Senhor. Eu quero sempre ir à casa do meu Senhor. Poderei sempre estar com o meu Senhor. Max Lucado, pastor e escritor muito famoso, tem muitos livros escritos. Em um dos seus livros, ele conta a história de um jovem de 28 anos, que tinha tudo o que é preciso para construir um futuro brilhante. Recém-formado, ele era um jovem de boa aparência, corpo atlético, um sorriso agradável, amado por sua família, as garotas o notavam e as companhias o tinham contatado, oferecendo-lhe oportunidade de trabalho. Embora ele parecesse sereno por fora, era, todavia, atormentado por dentro. Atormentado por vozes que ele não podia calar. Incomodado por visões, imagens que ele não conseguia evitar. Então, tentando se livrar dessa opressão, um dia ele resolveu fugir. Fugir de tudo, fugir de todos. Ele tinha uma irmã, e sua irmã ficou com a sua última imagem, quando o viu descendo vagarosamente a rua. Ela supôs que ele voltaria para casa, como sempre o fez, mas ele não voltou. Ela esperou que ele telefonasse, mas ele não telefonou. Ela pensou que pudesse achá-lo, mas não pôde, nunca mais achá-lo. Só o que se ficou sabendo é que aquele jovem estava atormentado por vozes, ele ouvia vozes, e aquela voz que torturava sua mente tinha uma designação, e aquela designação era catar lixo numa das estradas próximas ali na cidade em que ele habitava. A ordem era essa, que ele fosse catar lixo ao longo daquela rodovia, que não ficava na direção da sua casa, que ficava em um lugar onde jamais se pensaria em procurá-lo, e onde ele estaria longe. Esse era o seu desejo, essa era a ordem daquela voz de todos os seus relacionamentos. Para os usuários constantes daquela rodovia, já fazia parte da paisagem a silhueta magricela, cabelo desgrenhado, o rosto barbudo, e um certo homem solitário, vagando por aquela estrada todos os dias, fizesse chuva ou fizesse sol. Um buraco num terreno baldio era a sua moradia. Calças rasgadas, um casaco furado, um chapéu velho, um saco plástico em seus ombros, para amenizar o frio do inverno, a pele gasta pelas intempéries, e os seus ombros encurvados faziam-no aparentar muito mais idade do que ele tinha. Quando ele foi embora de casa, ele tinha 28 anos. Agora já havia 16 anos que ele vivia naquela condição. Um homem de 44 anos parecia um velho. E não fosse por 2 eventos, sua irmã nunca mais o teria visto. Mas o que aconteceu? O primeiro evento foi o seguinte: aquele terreno baldio
que ele escolheu para morar ali dentro de um buraco onde ele se abrigava, foi comprado por uma revendedora de automóveis. E então eles o convidaram ou mesmo o expulsaram ali daquele seu abrigo. E o segundo evento foi uma violenta dor no seu abdômen, que o fez um dia ser encontrado à margem da estrada, apertando o seu ventre, o que o levou quase a perder a sua vida, a desfalecer de tanta dor. Encontrado ali caído, ele foi levado para um hospital, fizeram todos os exames e constataram que ele estava com câncer, e o seu câncer era terminal. Mais alguns meses, e ele teria morrido, e sem família ou parentes conhecidos, teria morrido sozinho. Um advogado, então, foi designado pela justiça para acompanhar o seu caso. Intrigado com a sua história e a sua identidade, aquele advogado, num dado momento, pensou o seguinte: certamente alguém já esteve ou ainda está procurando por esse rapaz. Então ele resolveu entrar na internet e fazer uma varredura através da internet, buscando por alguém que estivesse à procura de um homem adulto com as características daquele que ele foi designado para descobrir quem era. E foi assim que ele conseguiu chegar à sua irmã. A sua irmã, juntamente com seu marido e seus 2 filhos, viajou então para aquele lugar onde ele estava, para certificar-se de que aquele seria ou não o seu irmão. Todavia, ao ficar frente a frente com ele, sua irmã olhou para ele, e ele, com um olhar impassivo, alheio, triste, distante, não a reconheceu. Não a reconheceu como sua irmã. Ele era uma pessoa polida, mas permaneceu completamente indiferente para com aqueles que reivindicavam ser sua família. Sua irmã veio, a princípio, pensando em ficar somente uma semana ali. Fosse ele ou não o seu irmão, ela imaginou: se não for, ficarei uma semana lá com a minha família. Se for, em uma semana nós resolveremos tudo e voltaremos para casa. Porém, uma semana se passou, diante das dificuldades apresentadas ali naquele encontro, e ela permaneceu. Seu marido precisou, então, voltar para casa, mas ela permaneceu ali com seus 2 filhos, alugou um apartamento para estar perto do seu irmão. Não foi nada fácil. Ele não a reconhecia, ele não a queria. Um dia ele se impacientou com ela e xingou. Ele não queria dormir em seu apartamento, ele não queria a sua comida, ele não queria conversar com ela, ele queria o seu terreno baldio, ele queria voltar para o seu buraco, ele queria o seu trabalho. Quem era aquela mulher que o importunava, afinal? Ele não a reconhecia. Ela, todavia, resolveu não desistir do seu irmão. Mesmo vendo que ele não valorizava o que ela fazia, não se importava com a sua presença, que ele não a compreendia, ainda assim, ela resolveu não o deixar. Um dia, lhe foi perguntado: por que você insiste? Por que você não desiste? Simples, respondeu a moça: ele não sabe que eu sou sua irmã, mas eu sei que ele é meu irmão. Por isso eu o amo, eu não posso deixá-lo. Ele é o meu irmão. Este caso nos remete a uma outra busca, a uma outra história. Outro bondoso coração que deixou o lar, abandonou tudo o que tinha para seguir à procura
do que estava perdido. Quando Jesus nos achou, nossas limitações nos impediam de o reconhecer. Aquele que viera nos salvar, nós não conseguíamos o identificar. Até duvidamos da sua presença, e às vezes, ainda hoje, fazemos assim. Mas Ele não desiste de nós. Mesmo que isto leve todos os dias da nossa vida, seu amor nos persegue, a fim de que o compreendamos e o vejamos como nosso Pai. Jeremias, o profeta amoroso, tão cheio de amor, que chorou tanto pelo seu povo, ele descreveu do modo mais comovente essa bondade, essa maneira de se relacionar conosco do nosso Senhor. Ele descreveu a misericórdia do Senhor, escrevendo: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias 31:3. Isso é o que o Senhor nos diz: nunca deixei de amar vocês, e nunca vou deixar. Esperem de mim mais e mais amor. Que coisa maravilhosa é nós saber que temos um Deus que nos diz esta palavra: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que declaração maravilhosa! Em todas as versões ela fica linda. Na Nova Tradução, na linguagem de hoje, diz assim: certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Na Nova Versão Internacional fica assim: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. A Bíblia Viva está escrito assim: eu tenho absoluta certeza de que a tua bondade e o teu amor cuidadoso me acompanharão todos os dias da minha vida. Sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. E a mensagem, Bíblia escrita pelo pastor Eugene Peterson, diz assim: tua bondade e o teu amor correm atrás de mim todos os dias da minha vida. Assim vou me sentir em casa, no templo de Deus, por todo o tempo em que eu viver. De todas as formas que essas palavras são arrumadas, elas ficam maravilhosas. Cada uma delas brilha, nos convidando à meditação. Observem, irmãos, não está escrito: talvez a bondade e a misericórdia me seguirão, ou possivelmente a bondade e a misericórdia me seguirão, ou tenho um pressentimento de que a bondade e a misericórdia me seguirão. Davi poderia ter empregado uma dessas frases, mas não o fez. Ele acreditava em um Deus seguro, que faz promessas seguras e oferece uma base segura. Mais tarde, o apóstolo Tiago, um dos seus descendentes, descreve Deus como aquele em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1,17. Nosso humor pode se alterar, nosso ânimo pode se arrefecer, mas o de Deus não. Nossa mente pode mudar, mas a de Deus não. Nossa devoção pode vacilar, mas a de Deus nunca. Ainda que sejamos infiéis, Ele é fiel, e se desistirmos dEle, Ele não desistirá de nós, pois não há meio de Ele ser infiel. Paulo escreveu: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13. Nosso Deus é um Deus seguro, e porque Ele é um Deus seguro, nós podemos declarar confiantemente, todos os dias, certamente,
que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Ele disse bondade e misericórdia, não apenas bondade, porque somos pecadores necessitados de misericórdia. Não apenas necessitados de misericórdia, porque somos frágeis e necessitamos de bondade. Bondade para suprir todas as nossas carências, misericórdia para perdoar todo o pecado, bondade para prover, misericórdia para perdoar. Essa é a nossa bandeira para o ano de 2013. Bondade e misericórdia seguirão os filhos de Deus a cada dia e todos os dias de 2013. Se você está se sentindo sozinho e desamparado, tenho o prazer de lhe informar com absoluta certeza e verdade que Deus está buscando por você neste momento. Há uma passagem, ou há mais de uma passagem, há várias passagens nas Escrituras que nos mostram essa maravilhosa verdade. Quando nós abrimos lá no começo, já no capítulo 3 do primeiro livro da Bíblia, nós encontramos Deus indo buscar Adão e Eva, escondidos nos arbustos, tentando ocultar a sua nudez e a sua vergonha, tentando encobrir o seu pecado. Deus não esperou, Deus saiu em busca deles. As palavras soaram no jardim: onde está você? Deus a procura. Moisés estava em seu alto degredo no deserto havia 40 anos, quando levantou a cabeça e viu um arbusto em chamas. Deus o havia seguido até o deserto. Jonas, um desobediente, fugitivo profeta, num barco, no meio do oceano, quando levantou os olhos, viu nuvens de uma tempestade se formando. Deus o havia seguido lá no meio do oceano. Os discípulos de Jesus estavam no meio da tormenta, tremendo, indefesos e amedrontados. Quando levantaram a cabeça, avistaram Jesus andando em sua direção sobre o mar. Deus os havia seguido dentro da tempestade. Uma samaritana sem nome estava sozinha na vida e sozinha no poço, quando ouviu a voz de alguém que falava com ela. Levantando os olhos, avistou, era o Messias. Deus a havia seguido através da sua solidão e dor. João, o apóstolo, já velhinho, encontrava-se exilado na ilha de Patmos, quando levantou os olhos e viu uma janela aberta no céu. Deus o havia seguido até o exílio, Deus que falava com ele. Lázaro estava morto, havia 3 dias num túmulo fechado, quando ouviu uma voz, levantou a cabeça, olhou e contemplou Jesus de pé. Deus o havia seguido na morte. E Pedro havia negado o seu Senhor e voltado a pescar, quando ouviu o seu nome, olhou e enxergou Jesus preparando o café da manhã. Deus o havia seguido, apesar do seu fracasso, apesar dele sentir-se tão fracassado, tão mal. Deus nunca nos deixou sozinhos, Deus nunca nos deixará sozinhos. Frequentemente, não notamos, não reconhecemos que o nosso ajudador, o Deus da nossa vida, está sempre e esteve sempre bem perto de nós. Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 5, verso 6, dizendo: perto está o Senhor, não andeis ansiosos de coisa alguma. Ele está perto, Ele nunca está distante. Ele está à distância de uma súplica, Ele está à distância de uma oração, Ele está à distância em que os nossos olhos podem alcançá-lo. Nós podemos confiar em Deus, Ele nos tem dado o seu amor, Ele nos tem dado a sua palavra que contém promessas. Não fique jamais refém dos seus sentimentos, firme-se na fé, ponha a sua fé na palavra,
ponha a sua fé em cada uma das suas promessas, não nos seus sentimentos. O nosso coração nos engana, o nosso coração pode não falar a verdade. Meça o seu valor através dos olhos de Deus e não através dos seus olhos. Há ocasiões na vida em que você pode se sentir sem lar, desorientado, vozes querem confundir você, sentimentos negativos podem invadir o seu coração, você pode estar se sentindo sozinho, você pensa que está de fato sozinho e que o socorro está longe. Há ocasiões na vida em que nós nos sentimos assim. Levante a cabeça e ouça. Ouça o som eterno da palavra que nunca se cala. Bondade e misericórdia certamente o seguirão todos os dias da sua vida. Jesus seguiu você. Foi por isso que Ele nos contou, para que soubéssemos como Ele é. A parábola de uma ovelha que se perdeu. E como Ele deixou todas as outras seguras em um lugar e saiu a percorrer todos os cantos em busca daquela que se perdeu. É para que nós saibamos que o nosso Deus é assim. Ele é fiel. Ele quer que nós saibamos que Ele é fiel. Fiel às suas promessas, fiel à sua palavra. Ele nunca desistiu de nenhum de nós. Ele procurou e achou. Ele me achou. Ele achou você também. É por isso que você está aqui. Ele procurou persistentemente, pacientemente, fielmente, incansavelmente. E agora a sua palavra permanece orientando a nossa vida, o nosso coração. Certamente, bondade e misericórdia nos seguem todos os dias de nossas vidas. Eu gostaria de concluir essa simples meditação, dando a você a bênção de concluir hoje esta mensagem. Que você possa entregar ao seu irmão, à sua irmã, que está aí pertinho de você, esta mesma palavra, para ele levá-la em seu coração, gravada em seu coração, e usar o poder desta palavra em qualquer momento da sua vida, nesse ano que Deus nos deu e que nós vamos desfrutá-lo. Nele nós vamos lutar, nele nós vamos conquistar, nele nós vamos ter experiências novas, nele nós vamos viver a vida que Deus nos tem proposto. Mas nós precisaremos sempre, nos momentos em que nos sentiremos talvez no meio do deserto, que nos sentiremos talvez solitários e doloridos, em que nós nos sentiremos talvez desconhecidos de todos, sem família, sem aconchego, talvez num terreno baldio da vida, dentro de um buraco da existência. A história do rapaz que eu lhes contei, segundo o Max Lucado, é uma história verdadeira. Ele morreu por causa do câncer, mas nos últimos momentos da sua vida, ele voltou à lucidez, ele se sentiu liberto, ele reconheceu a sua irmã, ele achou a sua família. Esta palavra sempre o levará de volta à sua família, a família de Deus. A sua bondade e a sua misericórdia seguirão você, meu irmão e minha irmã. Isto é verdade eternamente, todos os dias, e nós poderemos habitar na sua presença, na casa do nosso Deus. Vamos ficar de pé? Vamos repetir juntos, para você poder dizer a quem estiver pertinho de você, exatamente isso. Bondade e misericórdia certamente te seguirão todos os dias da tua vida. Diga isso, para mais de uma pessoa. Diga isso ao seu irmão.